vieram contemplar aqui, né, a nossa palestra hoje sobre capacitação, identificação, diagnóstico e treinamento em acidentes com animais peçonhentos. Então, o nosso convidado que vai estar ministrando essa palestra para vocês hoje é o Dr. Sandro Trindade Benites, tá? Ele é médico, nutrólogo, toxicologista, graduação em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Não vou falar o ano, tá, doutor? E título de especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, membro efetivo do quadro de associados da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, pessoal, já vimos que é uma pessoa que tem muito peso aqui, tá? Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa instituição. A Santa Casa agradece muito a sua presença aqui hoje e uma ótima palestra. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Vou só apagar as luzes para ficar mais... eu vi aqui que nós temos enfermeiros, biomédicos, médicos, acadêmicos de medicina, farmacêutico algum? Não. Não? Alguma outra espécie? Técnico de enfermagem? Acadêmico? Residentes? Não? Não? Tá. Qual que é o objetivo da nossa aula, então? Hoje, todo mundo que está aqui vai sair sabendo, não talvez uma identificação, que quem faz a identificação é o nosso biólogo, o Isaías, é um homem-cobra. Então, normalmente, quando ele vem, ele traz os animais vivos e vocês fazem a identificação. Bem bacana. Ele traz as serpentes, as cascavéis, as jararacas, os escorpiões, as aranhas. Aí a pessoa que tem trauma até perde o trauma. A gente já viu acontecer, né? Você pega na mão, é interessante. Mas hoje nós vamos sair daqui efetivamente sabendo como conduzir uma emergência médica, que é o caso de uma intoxicação por animal peçonhento. Todos daqui vão sair daqui sabendo disso, tá? 2. Então, o que é o Cevitox? Não é nada, né? Vamos voltar. Então, nada mais é do que um órgão do Sistema Único de Saúde voltado para a prestação de informações toxicológicas, seja por animais peçonhentos, seja por drogas de abuso, domes sanitários, medicamentos, plantas tóxicas e também agrotóxico. Então, quando você tem uma dúvida, tem um 0800 nacional, qualquer lugar do Brasil que você tiver, você liga que vai cair no centro mais próximo. Lógico que ninguém é obrigado a saber tudo de todas as coisas, mas a gente tem que ter a humildade de saber que não sabe e ligar para quem sabe, né? Essa é uma das grandes virtudes de sucesso profissional. Você liga e descobre quem sabe. Tem uma portaria do Centro de Intoxicação aí, do Ministério da Saúde, né, criando os Centros de Assistência Toxicológica, o CIATOX, o Ministro da Saúde. Então, hoje nós já existimos, de fato, no SUS. Nós estamos ligados, né, a mais de 33 centros, cada estado deveria ter pelo menos um centro de intoxicação. Hoje, Mato Grosso do Sul atende para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, porque não tem mais. O de Cuiabá fechou e de Rondônia fechou também. Então, a gente atende uma população muito grande, né? E quando tem intoxicação, acabam ligando para a gente. Em 1980, nós estávamos lá, no Hospital Universitário, no HU, no ambulatório, tinha uma salinha do Centro de Intoxicação, no qual eu fui estagiário por um período muito curto. Em 2002, o Geraldo Rezende, secretário de Saúde, levou, na época ele era secretário, levou lá para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Nós ficamos um tempo no corredor principal e depois nós fomos lá para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro a gente fazia assistência ao paciente. Como o Hospital Rosa Pedrocião Regional ele é a referência ainda, porque os soros ficam lá, a gente fazia assistência e atendia os pacientes. Com a reforma do pronto-socorro, nós saímos de dentro do pronto-socorro, hoje a gente está dentro da Secretaria de Saúde, na vigilância ambiental, então a gente só presta informação por telefone, tá? Principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul. Em 2010, então, nós fomos para a Secretaria de Saúde, inicialmente para a vigilância sanitária, hoje vigilância ambiental. Nós somos o terceiro centro do país.
primeiro centro foi Rio Grande do Sul, depois Campinas, e o terceiro centro criado foi em Mato Grosso do Sul. Um grupo de pediatras saiu do Rio Grande do Sul e vieram para cá e montaram o centro, lá no Hospital Universitário. Bem, então vamos ao que interessa, a nossa aula, animais peçonhentos. De importância médica em Mato Grosso do Sul, ok? Eu não vou falar das outras áreas. Existem alguns animais que só tem na Amazônia. E não interessa para a gente aqui, não é o nosso dia a dia. Então, eu vou falar daquilo que a gente atende. Fator prognóstico em relação ao animal. Lembrar que quanto maior o animal, maior a concentração do veneno e pior o prognóstico. Quanto mais velho, pior. Existe uma lenda urbana que diz que quando o animal é filhote, o veneno é mais concentrado. Isso não é verdade. Em relação à espécie, lógico que com o surgimento do Titus cerulatus, o escorpião amarelo gigante, nós começamos a ter, a partir de 2010, vários episódios e alguns óbitos em Mato Grosso do Sul. E o primeiro óbito foi da Maria Eduarda, uma criança de 3 anos, que a gente vai falar o caso clínico dela aqui, que, infelizmente, nos anos seguintes, nós tivemos vários casos de morte, devido ao surgimento dessa espécie, o Titus cerulatus, que não existia em Mato Grosso do Sul. Olha só, né, com a barreira ali, a gente tinha uma barreira geográfica, que era o Rio Paraná. Mas como a gente começou a importar, a globalização, veio de São Paulo, veio do Paraná, e hoje nós temos uma epidemia, virou hoje o que a gente chama de praga urbana. A principal causa de intoxicação exógena hoje são os animais peçonhentos. Ultrapassaram os medicamentos. A principal causa de morte entre os animais peçonhentos hoje são os escorpiões. E isso não é em Campo Grande, isso é no Brasil todo. E a quantidade, lógico, que quanto mais venenosa a espécie, pior. E a quantidade de veneno inoculado. De repente, você teve um acidente e o animal acabou de se alimentar. Ele não vai conseguir inocular uma grande quantidade de veneno em você. Ok? De repente, você é uma pessoa mais resistente. Porque para eu ter uma intoxicação, eu preciso de um agente químico, nesse caso o veneno, um agente biológico, o ser humano, e uma interação entre o agente químico e biológico. Essa interação, às vezes, é catastrófica. Então, dependendo do agente, o prognóstico pode ser pior ou melhor. E, às vezes, também depende da pessoa. Tem gente que é tão ruim que eu já vi o escorpião picar, o escorpião e morreu. Né? Então, depende muito do quê? Da pessoa e da interação. O pessoal ficou com dó, até da serpente. Né? Em relação ao acidente, o mais importante de todos os prognósticos é o tempo decorrido entre o acidente e o tratamento. Quanto mais precoce o soro específico, melhor o prognóstico. É lógico que quando no acidente ou tem o uso de torniquete ou de incisões, piora muito o prognóstico. Está completamente contraindicado o uso de torniquete. Qual que é o objetivo do tratamento? Fazer o veneno circular e você eliminar pelo rim. Quando você concentra o veneno no membro, você está piorando o prognóstico. Não se faz mais. Eu vou fazer uma incisão para tentar tirar o veneno. Isso não existe. É como se você tivesse feito uma injeção intramuscular na pessoa. Faz uma bezetacil, não adianta você tentar rasgar e tentar sugar o veneno. Isso não vai funcionar. E pior, né? A pele é uma barreira protetora. E a nossa boca é cheia de bactérias, gram-positivas, gram-negativas, você vai estar causando uma infecção. Em relação ao paciente, isso aqui também é um fator prognóstico muito importante. Quanto menor o paciente, pior o prognóstico. Tanto que as causas de óbito por escorpião são sempre menores de 10 anos. Não tem nenhuma causa de morte em adulto. Quanto menor o peso, menor a área de superfície corporal, pior o prognóstico. Quem quiser, eu tenho um caderninho, eu tinha esquecido. Eu posso passar essa aula para vocês depois, via e-mail, quem quiser. Tá bom? Os slides vocês vão ver que é bem bacana. E o outro fator prognóstico fundamental, qualidade no atendimento prestado. É lógico que uma equipe capacitada vai saber lidar melhor diante dessa emergência médica, que é um acidente por animal peçonhento.
Ou seja, vocês que estão recebendo treinamento hoje vão estar muito mais preparados que as pessoas que não receberam treinamento. Então, sintam-se privilegiados. Essa cadeira de toxicologia de animais peçonhentos não existe em 6 anos de medicina e nem no curso de enfermagem. Olha que coisa, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, vamos aproveitar hoje, né, que todo mundo aqui vai sair sabendo como tratar e o que fazer diante dessa emergência. Vamos lá, quais são as serpentes de importância médica em Mato Grosso do Sul? A mais comum é a Bótopis, né, popularmente conhecida como jararaca. É a mais comum. De cada 10 acidentes, 9 é por ela. Logo em seguida, a cascavel, que é o gênero Crotalus. Ok? Para não esquecer, cascavel tem o chocalho, cascavel C, Crotalus C. Porque em concurso vai cair só Crotalus, não cai cascavel. Tá? Jararaca J, Bótopus B. Não tem nada a ver, né? Mas aqui vocês vão lembrar sempre, Crotalus cascavel. Ok? Está aqui, ó. A nossa jararaca, a mais comum, ela é mais numerosa, ela não avisa antes de dar o bote, diferente da cascavel. Qual que é a característica do veneno? A fisiopatologia, a atividade é inflamatória, ou seja, o processo inflamatório é no local da picada, é um quadro clínico muito florido no local, com necrose do tecido no local da picada e lesão do endotélio. Além disso, tem atividade coagulante e hemorrágica, sangramento no local da picada. E efeito sistêmico, você tem sangramento e hematúria, inclusive diminuição do número das plaquetas e da atividade das plaquetas. Olha aqui, ó. Então, vocês nunca mais vão esquecer quando vocês se depararem com um acidente por Bótopus. A imagem, ó, sangramento no local da picada. Olha aqui, ó. Formação de bolhas, com equimose, né? O edema importante, dá para ver que aqui a gente tem um pé magro, né? E um pé edemaciado. Isso aqui são tudo fotos lá do hospital regional. Ó. Desculpa pelo dedo, mas ó, só para mostrar que é equimose, né? Bem vermelho. Então, é um quadro bem florido no local da picada, diferente da cascavel, que no local da picada você não vê nada. Você mal consegue ver o orifício de inoculação. Ó, sangramento no local da picada. Acidente por jararaca. Não tem como esquecer. Dá para ver, né? E aqui eu consigo ver mais ou menos o tamanho da serpente, ó, entre a distância de uma presa e outra com sangramento. Você já vai fazer o soro antibotrópico, não vai fazer o soro anticrotálico. Necrose tecidual. Isso aqui já faz alguns dias, tudo lá no hospital regional. Então, você tem destruição de uma massa da camada da epiderme, da derme, né, do tecido subcutâneo. Isso quem faz? Jararaca. Efeito sistêmico, eu tenho sangramento com hematoma e a hematúria, que é de fato sangue. Você vê sangue na urina. Eu fui atender um paciente lá no hospital regional, no Rosa, e a hora que ele foi falar comigo, ele vomitou. Teve uma hematêmese, vomitou sangue. Isso quem faz é jararaca. Quanto de soro que eu vou fazer? Em casos leves, eu vou fazer 2 ampolas de soro antibotrópico. Casos moderados, 4 ampolas. Casos graves, 8 ampolas. 2, 4 e 8 ampolas. Né? Depende muito das manifestações. A dor, edema, equimose quase não existe, muito discreta em casos leves. Evidentes e intensas, formou bolha, eu tenho que considerar já um caso grave. Teve necrose tecidual, um acidente em extremidade, sempre eu considero grave. O que eu vou pedir de exame? Então, eu vou pedir o TAP, TTPA, um coagulograma. Normalmente eu peço plaqueta. A plaquetopenia é muito comum. Hemograma, sempre eu vou ter leucocitose com desvio à esquerda, sempre. Isso não é sinal de infecção. Por quê? Quando você sofre um acidente por uma serpente peçonhenta, o que a pessoa acha que vai acontecer com ela? Ela acha que vai morrer. Então, você tem liberação de adrenalina em altas doses. Isso faz a marginação do pool de leucócitos na medula óssea. Então, você sempre vai ter uma leucocitose. Não significa que é infecção, mas você tem que fazer um hemograma de cara. Como a fibrina, você tem alteração da coagulação, altera a função hepática, a gente pede função renal
ureia creatinina e urina tipo 1, porque nem sempre você tem hematúria macroscópica. Às vezes a hematúria é microscópica. Então, é obrigatório pedir um exame de urina. Aqui, olha que interessante. Quem é do laboratório, às vezes a pessoa está no interior e fala, mas eu não tenho um coagulograma para fazer agora. Não precisa. Basta você fazer o tempo de coagulação. E qualquer um aqui nessa sala consegue fazer um tempo de coagulação. Você colhe 2 ml de sangue do paciente, coloca 1 ml em cada tubo de ensaio. Normalmente, aquele tubo de ensaio vai demorar menos de 10 minutos para coagular. Na sua mão, você não precisa esperar o laboratório. Se demorar mais de 10 minutos, sinal que tem veneno, venenemia. Você está autorizado, do ponto de vista ético e científico, a fazer o soro antibotrópico. Com um simples exame, que você faz ali na beira do leito. Né? Um enfermeiro, técnico, médico, colhe e você já fica sabendo. Ok? Tempo de coagulação. É melhor, inclusive, que o TAP-TTPA. Então, pronto, você está no interior, está no pronto-socorro, chegou um acidentado, você não sabe se é venenoso ou não, pede o tempo de coagulação. Oi. Esse tubo de ensaio é no citrato? Sem nada. O tubo de ensaio sem nada. Seco. Tá? Tratamento geral. Manter a calma. Por que é importante manter a calma? Porque na ânsia de tentar fazer alguma coisa, eu já vi gente fazendo besteira. Chegou já um bombeiro, sabe o que ele fez? Sofreu um acidente na estrada do Pantanal, no pé. Na ânsia de fazer alguma coisa, o colega dele fez um torniquete. Concentrou o veneno tudo ali. O veneno é proteolítico, destrói proteína. Tivemos que amputar o pé do bombeiro. Então, assim, é melhor manter a calma, saber que só tem uma chance para ele fazer o soro antibotrópico. Elevação do membro elevado, hidratação vigorosa. Nós vamos fazer 2 a 3 litros em pediatria, 5 a 6 litros de soro em 24 horas em adulto. Para que essa hidratação? Circular o veneno para ser eliminado pelos rins. Analgesia, sempre, você tem que ver o paciente como um todo. Temos que lembrar que é um acidente que causa proteólise, destruição muscular, causa dor. Antibiótico terapia, somente se necessário. A profilaxia antitetânica, lembrar que a gente está diante de um acidente onde a boca da serpente tem bactérias, gram-positivas, gram-negativas e anaeróbias. E nem sempre a pessoa leva a carteirinha de vacinação. Não levou, na dúvida, faz a vacina antitetânica. É quase que obrigatório a gente fazer diante de um acidente por animal peçonhento. Ver o paciente como um todo. Tá? Soroterapia específica o mais rápido possível. Quanto mais rápido fizer o soro, melhor. Quando eu olhar para você, você passa para mim, por favor, que é esse aqui, só esse. Que eu vou usar isso aqui. Ó. Ok? Se precisar fazer curativo, melhor que a CCIH faça. Pode passar. Isso. Então, aqui, ó, elevação do membro elevado. A gente vai lá e eleva a cama. Se não tiver como elevar, coloca lá o cobertor, o travesseiro, etc. Pode passar. Volta. Isso. Soroterapia específica o mais rápido possível. Casos leves, 2 ampolas, moderados, 4, e no máximo 8 ampolas de soro antibotrópico ou anti-jararaca. Vamos fazer um caso clínico agora com vocês. Vamos lá, pode passar. Essa criança aqui de 5 anos, caso HU. Isso, é uma criança de 5 anos que ela sofreu um acidente aqui no pé. A extensão do edema foi tão grande que chegou até a base do tórax. Ela começou a apresentar dispneia. Tamanho foi o processo inflamatório. Não sei se dá para ver a equimose aqui, dá, né? Na base do pênis aqui, não dá para ver? Muito vermelho. Então, foi um caso muito grave que estava na UTI do hospital universitário, UTI pediátrica. Nesses casos mais graves, eu peço sempre para o colega médico, enfermeiro, me chamar, para a gente poder fazer o acompanhamento em loco. Pode passar. O que chamava a minha atenção quando eu olhei de cara essa criança? Faces de dor. Você está dentro de uma UTI pediátrica e uma criança com dor, inadmissível. Ah, faz a dipirona, já foi feito. Dobra a dose, já dobrei. Se a dipirona não resolve, faz morfina. O que não pode, a gente vê uma criança com dor dentro de um hospital.
Não resolveu? Faz solução analgésica. Né? É muito dolorido. É um quadro grave. Pode passar? Foi. Ela evoluiu para síndrome compartimental. Essa criança evoluiu muito grave ao edema. Isso aqui não é o abdômen de uma criança magra. Né? A gente foi tentar palpar aqui o retorno venoso e não conseguia palpar. Aí eu chamei o colega, o cirurgião vascular. Eu falei, olha, eu acho que está evoluindo mal. Quando você não tem retorno venoso, você vai ter que amputar a perna. Porque sangue é vida. Se eu não tenho circulação de sangue, eu não tenho circulação de vida. E aí a gente entrou no centro cirúrgico, eu entrei com ele, e a gente fez o quê? A fasciotomia, a retirada da fáscia muscular. E deu para ver a extrusão da musculatura da criança. Né? É como se fosse um parto, um bebê nascendo, tanto da perna como da coxa. Aí ficou por 30 dias, é isso que faz o acidente botrópico. 30 dias ficou nessa situação. Depois de 30 dias, graças a Deus, a gente conseguiu fechar, né, curativo diário. Ela ficou 30 dias internada e recebeu alta. Então, foi um caso de sucesso, que veio do interior, mas que recebeu o soro nas primeiras horas. As primeiras 3 horas, se você fizer o soro, você tem uma chance de sucesso maior. É muito, mas muito comum a gente ter caso de acidente botrópico. Ó, você nunca mais vai esquecer. Sofreu um acidente por serpente. Nesse caso aqui tinha infecção secundária. Ó, nós tivemos que drenar. Você quer abscedor. Nesse caso de abscesso, você tem que entrar com antibiótico. Lembrar que nenhum antibiótico penetra no abscesso. Você tem que fazer a drenagem. Ok? Isso aqui são outras mãos aqui que eu coloquei agora. Veio lá do UPA. O processo inflamatório é intenso. O quadro clínico florido no local da picada. Pronto. Você nunca mais vai esquecer um caso de acidente botrópico. Esse garoto de 14 anos veio de Sidrolândia. Né? Ele estava, durante a partida de futebol, a criança foi pegar a bola no mato quando foi picado por uma serpente não identificada. Os avós procuraram assistência com a benzedeira local, a melhor benzedeira de Sidrolândia, que após reza firmou o prognóstico, está curado, não precisa ir no médico. E aí ela não foi no médico. 24 horas depois, eles apareceram, e Sidrolândia é pertinho do hospital regional, mas esperou 24 horas para aparecer no médico. Aí eles procuraram lá, gente, está aqui, ó, a perna do menino de 14 anos e aqui a perna cometida. Dá para ver, né? Um processo inflamatório intenso, evoluiu para síndrome compartimental, e a gente teve que encaminhar essa criança de 14 anos para a UTI, e, infelizmente, isso aqui não evoluiu bem. Isso aqui é a perna dele, né? A coxa. A hora que a gente abriu a perna, que é a face posterior ali, vamos ver se tem a imagem aqui. Isso, está aqui, ó. A gente abriu, estava ok a perna, a gente manteve a musculatura, mas a hora que foi abrir a coxa, não dava para distinguir osso de músculo de articulação. Era uma massa branca, como se tivesse batido no liquidificador. E a gente teve que amputar a perna dele. Então, de novo, qual que é o principal fator prognóstico? É o tempo entre o acidente e o soro específico. Quanto mais precoce, melhor. E não adianta você ir contra a fé de uma população. Porque no outro dia eu estava discutindo esse caso, tinha um outro caso de acidente botrópico, e eu falando, né, olha, foi na benzedeira, não resolve. E vocês já viram um corredor de pronto-socorro, né? É um paciente do lado do outro. Aí o vizinho levantou a mão, era outro caso dele. Doutor, você sabe por que a benzedeira não resolveu? Eu falei, não, porque era uma benzedeira ruim. Se fosse na minha benzedeira, ele estava curado. Olha só. Então, assim, eu sempre falo, quer levar a benzedeira? Leva, mas recebe o soro antes. Benzedeira, pastor, padre, pai de santo, vai, mas vai no hospital. Né? Nem que ele receba o crédito depois. Você faz o soro, depois fala que foi ele que te salvou, mas faz o soro. Né? A gente tem que unir a nossa ciência com a fé que as pessoas têm. Alguma dúvida sobre acidente botrópico? Ficou bem claro que é um quadro clínico muito florido, não tem como esquecer. Dor no local da picada, com sangramento, eu sei que é jararaca. Eu sei que é agente botrópico.
e eu vou fazer o soro específico, anti-jararaca ou antibotrópico. Não existe mais soro polivalente. É soro específico porque o quadro clínico é muito distinto. Ok. Agora vamos para a segunda de importância médica, que é a nossa cascavel, ou crotalos. Então, a identificação é mais fácil, né? Normalmente ela avisa antes de dar o bote, né? Ela não é tão traiçoeira quanto a jararaca, que não avisa. Então, se você quiser ofender alguém, você nunca chama ela de cascavel, chama ela de jararaca. A sogra é uma jararaca, né? Cascavel é uma pessoa mais, pelo menos avisa. O problema da cascavel é esse problema aqui, ó. Quadro clínico no local não existe. Às vezes você nem consegue ver o local da picada. Fica uma dormência. Olha só, a pessoa nem sente dor. Mas o quadro é neurotóxico e miotóxico. Então, de novo, neurotóxico e a cascavel é miotóxico, que também tem uma atividade coagulante. Mas o forte do veneno da cascavel é a neurotoxicidade, porque você tem um bloqueio neuromuscular. Além do bloqueio, você também tem a rabdomiólise, que é destruição muscular maciça. Só que não é no local da picada, é em todo o músculo esquelético. Então a pessoa, às vezes, sofreu um acidente na mão, mas ela sente dor no corpo inteiro. Destruição muscular maciça. Onde tem músculo esquelético, tem destruição muscular. A crotoxina é uma neurotoxina pré-sináptica que inibe a liberação de acetilcolina. Se eu não tenho acetilcolina, eu não tenho como fazer a ação muscular. E olha que interessante, a distribuição é crânio-caudal. Você pode ser picado no pé. Os sintomas neurotóxicos vão começar no rosto. Começa na testa, depois passa para os olhos, você tem a pitose palpebral, depois você tem alteração, você tem visão turva, porque os músculos dos olhos começam a, sabe, midríase com miose, você tem ao mesmo tempo. Aí passa para a face, aí você passa para o que a gente chama de faces miastênicas, ou faces de bêbado. A pessoa fica com cara de bêbado e fica com olhar de bêbado, começa a ver dois. Aí o bloqueio vem para o tórax, paralisia da musculatura acessória, até você ter paralisia do músculo diafragma. Aí você tem paralisia respiratória, que é a principal causa de morte no acidente por cascavel, ou acidente crotálico. O que mata é a parada respiratória, ou a insuficiência renal. Por quê? Porque como você tem destruição muscular maciça, o que tem no músculo? Tem um pigmento chamado mioglobina. O sangue é vermelho porque é massa, tem um pigmento chamado hemoglobina. Certo? O músculo é vermelho porque tem um pigmento chamado mioglobina. Essa mioglobina é um desastre para os rins. Então, a outra causa de morte é a insuficiência renal, que a cascavel faz também. A urina, vocês viram que a urina na cor da jararaca é escura, não é? Por causa do sangue. Aqui também vai ser escura, mas por causa da mioglobina. Ok? Chega a ser mais escuro ainda. Então, aqui, ó, qual que é o quadro clínico? Local, parestesia. Se tiver edema, é discreto. Essa é a principal diferença. Sistêmico, aí sim, a cascavel faz faces miastênicas, com pitose palpebral, flacidez na musculatura da face, turvação visual, mialgia generalizada, com destruição muscular maciça, sangramento discreto. Quais são as duas complicações? Insuficiência respiratória e insuficiência renal. Insuficiência respiratória é pela paralisia do músculo respiratório. Olha como é que o pessoal... Olha, dá para ver aqui edema? Não. Tem sangramento? Não. Tem formação de bolhas? Não. Mas é aqui. Eu consegui ver um ponto de inoculação, mas nem sempre você consegue na cascavel. E a faces do caboclo, ó, faces miastênicas, ele não consegue abrir os olhos. É o esforço intenso. Ele franze a testa, mas não abre. Pitose palpebral. Aqui de novo, essa foto é lá do Hospital Regional, né? Ela era uma mulher que tinha um esforço intenso, ela não conseguia abrir os olhos, sintomas neurotóxicos, só a cascavel faz isso. Isso aqui foi aqui na Santa Casa. Sintomas neurotóxicos, em casos graves eu peço para chamar, tá? Esse senhor fazia um esforço incrível, ele não conseguia abrir os olhos, ele tinha turvação visual.
Ele não enxergava. E tinha diplopia também, enxergava 2. Esse aqui já tinha aptose unilateral. Ó, ele teve só um olho. A gente até apelidou ele lá. Ele era o paciente tá na mira, né? Ele ficava só com um olhinho assim. Ele é um indígena que foi picado por uma cascavel. Sintomas neurotóxicos. Alguns têm alteração do olfato, outros alteração do paladar. Vamos ver se tem mais aqui. Esse também era um indígena, também lá no hospital regional, e aí bilateral. Bem, o que eu vou pedir de exame complementar? Tempo de coagulação e o patognomônico. Como eu tenho destruição muscular maciça, qual que é a enzima muscular principal? CK. Em vez de estar 50, vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000. Vai lá para cima. Eu já vi vários casos com uma CK. Está na dúvida? Faz o CK e pronto. Você já sabe que foi um acidente por cascavel. Simples e prático. Hemograma, sempre eu vou ter leucocitose, eu não vou ter plaquetopenia, diferente, né, da jararaca que tem plaquetopenia. Eu vou pedir função renal, porque a mioglobina destrói néfron, mioglobinúria no sangue ou na urina. Aí a gente só faz por imunoeletroforese, tem que ser um laboratório mais avançado. Aqui é a cor da urina, né? No acidente por cascavel, fica bem escuro, e você vai ver, não é sangue, é mioglobina. Não adianta você procurar hemoglobina que você não vai achar. Quanto de soro que eu vou fazer? Então, aqui, ó, casos leves, eu não vou ter faces miastênicas, a cor da urina vai estar normal, vou fazer 5 ampolas. Casos moderados, a urina vai estar vermelha, né? Eu vou ter discreta face miastênicas, eu vou fazer 10 ampolas. Casos graves, eu vou ter a urina marrom ou cor de Coca-Cola, urina preta. Eu vou ter aquela face miastênica que você viu lá, com a pitose bipalpebral, turvação visual, eu vou fazer 15 ampolas de soro anticrotálico. 5, 10 e 15 ampolas. Ok? No acidente por cascavel. Essa é uma criança de 5 anos e 11 meses, que apresentou, após um acidente por serpente não identificada, diminuição do nível de consciência. Se a criança tem diminuição do nível de consciência, eu já sei que é um sintoma neurotóxico. Eu já sei que é cascavel. Aí, na dúvida, foram dosar o CK, numa criança de 5 anos, 177.000. Destruição muscular maciça. Eu já sei que é cascavel. Vou fazer 15 ampolas de soro anticrotálico. 20 ampolas, foi feita na época, era outra conduta, só que ela apresentou uma reação anafilática. É comum. Aí, o que a gente fez? Depois de 10 ampolas, ela teve uma reação anafilática, foi para o tubo. Ela estava dentro da UTI, entubamos. A gente fez a medicação pré-soro, que sempre tem que ser feita, a hidrocortisona, a prometazina e a ranitidina. Diluímos o soro, em vez de fazer em meia hora, fizemos em 1 hora e completamos as 20 ampolas. Okay? Mesmo diante de uma reação, a gente teve que fazer. Ela manteve a neurotoxicidade após 12 horas. Na verdade, a neurotoxicidade não é parâmetro para você repetir ou fazer mais soro. Depois que você sofre um acidente por cascavel, a neurotoxicidade pode demorar 2 a 3 semanas. A pessoa pode ter turvação visual, pode estar um olhar cambaleante. Então, não é sintoma nem para manter internado e muito menos para fazer mais ampolas. O Isaías, o nosso biólogo, quando ele foi manipular uma serpente, ele sofreu um acidente. Ficou 2 semanas com visão turva. Então, é comum. Esse é um caso clínico, um paciente jovem, ele é usuário de drogas. Ele estava lá num grupo de cachoeiras que tem aqui na saída de Rochedinho. Alguém conhece? Céuzinho ou Inferninho? Né? Eles fazem desova lá de cadáveres e algumas pessoas vão lá beber. Ele estava fumando maconha e estava ingerindo álcool. Aí ele sente que foi picado por uma serpente. Ele crê que foi uma cascavel, porque ele ouviu um chocalho. Aí, chegando em casa, ele falou, pai, ó, eu fui picado, tinha 19 anos, ele tem, por uma cascavel. O pai viu que ele estava alcoolizado e sabia que ele fumava uma maconha. Ele falou, será? Na dúvida, vamos levar para a UPA. Levou lá na UPA Vila Almeida. Chegou lá, o médico não viu o sintoma, não viu a picada. Dá para ver? Cascavel? Não dá. Viu que ele estava cheirando álcool. Mas ele falou que foi picado uma cascavel e encaminhou ele lá para o hospital regional, onde fica o soro. Ele foi picado às 17 horas.
Deu entrada no regional 11 horas da noite. Aí um colega que sabe desse caso me ligou e falou, eu fazendo uma palestra, ele falou, eu estava lá no UPA Vila Almeida. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Me conta. Não, a médica do regional ligou para o colega do UPA Vila Almeida e falou, olha, você não sabe tratar bêbado? Esse cara está bêbado. Não tem nenhum sintoma de picada, não estou vendo picada. Ele está cheirando álcool, está com cara de bêbado, está com piguela caída, ele está bêbado. E estava bêbado, estava com pitose palpebral, estava vendo todos os sintomas de alcoolismo ele tinha. Ela ligou para o Civitox, o farmacêutico atendeu e falou, olha, vamos fazer o exame de urina, vamos fazer um coagulograma, colhe um CK, de madrugada colheram. Na manhã seguinte, a chefe do laboratório do Hospital Regional é uma bióloga, a Eliane Borges. Ela trabalhou no Civitox já. Ela viu a urina que não estava marrom, estava preta. Ela falou, opa, ela foi ver, era mioglobinúria. Falou, isso aqui é cascavel. 8 horas da manhã. Ela foi lá, a médica já tinha trocado o plantão, falou, gente, isso aqui é faces miastênicas, é de cascavel. Essa urina é de cascavel. E o paciente começou a apresentar agitação. Começou a agitar no leito. Por quê? Hipóxia. Porque ele não estava... O que faz? Paralisia da musculatura respiratória. Ele estava tendo dificuldade para respirar. Como ele começou a agitar, fizeram um aldol e diazepam. E ele teve uma parada respiratória. Já estava tendo por causa do veneno. Não conseguiram entubar. E ele morreu. Aí todo mundo quer achar um culpado. Ah, não, a culpa foi dele que... né? Bebeu. Não, a culpa foi do médico da UPA, porque não acreditou. Não, a culpa foi do médico do hospital regional, que não acreditou nele. A culpa é de quem, gente? Da Cascavel. Foi ela que picou. É sério. Ninguém pensa. A gente quer... Olha só, médico, enfermeiro, profissional da área da saúde, não causa mal. A gente, quando tem uma pneumonia, a criança morre, a gente quer achar um culpado. É a bactéria que matou o paciente. Mas, nesse caso, eu tenho que ir no CRM como assessor técnico, porque a médica está respondendo até hoje. A médica do regional. E eu falo o meu parecer. Ó, primeiro, durante o curso de medicina, não existe essa cadeira de toxicologia. Então, o médico nem sempre está preparado. Outra coisa, os sintomas que ele estava apresentando, de faces miastênicas, é idêntico aos sintomas de um alcoolizado. E ele ainda estava cheirando álcool. Confunde. É sério, confunde. Agora, o erro, eu acho que não foi ter visto os exames assim que colheu. Aí, na hora, alguém teria visto que aquela urina escura. Foi demorar no outro dia. Qual que é o principal fator prognóstico? O tempo entre o acidente e o soro específico, no caso, o soro anticrotálico. Então, qual que é a dica que eu deixo para vocês? Né? Se forem algum dia encher a cara e ser alcoolizado, não sejam picados por uma cascavel, que vai confundir nós. E você vai morrer. Nunca seja picado por uma cascavel depois que você encher a cara. Tá bom? Próximo. Alguma dúvida em relação a cascavel? Oi. Isso. Sempre eu vou falar por isso. Muito boa pergunta. No final eu vou falar exatamente sobre isso, a quantidade, a dosagem, quanto tempo antes. Em todos. Cascavel, botrópico, escorpiônico, aracnídeo, lonômico, todos. Tem que fazer antes, tá? Alguma dúvida em relação à serpente? Não. A outra serpente de importância médica é a coral verdadeira, que ela tem os anéis completos, a falsa, a barriga é branca. Só que assim, a coral verdadeira, ela é de hábito muito dentro da terra. Os únicos 3 acidentes nesses 15 anos que eu tenho de centro de intoxicação, os únicos 3 que aconteceu o acidente, mas ela não inoculou veneno. Então, é um acidente gravíssimo. Qual é o quadro clínico do acidente por coral? Idêntico ao da cascavel, neurotóxico. Só que é o dobro da potência. A pessoa fica com faces igualzinho.
né? Só não tem destruição muscular maciça. Mas a pessoa, como eu achei que era só aqui, mas no Brasil todo. Às vezes você tem um acidente e você não tem inoculação, porque ela precisa morder e ficar mordendo e inoculando veneno. Se você vê uma serpente mordendo, você vai puxar a serpente, você não vai deixar. Então, assim, não é de grande importância médica, mas quando acontece por coral, você tem que ficar no mínimo 24 horas em observação. Serpente acabou, agora nós vamos ver os artrópodes de interesse médico, ok? Vou começar com aquela praga urbana, né, o que a gente chama de escorpião amarelo gigante, ou Titus cerulatus, que é muito fácil fazer a identificação, porque além dele ser amarelo, vocês conseguem ver aqui, ó, aqui é um ânus dele, é escuro. E aqui, ó, você tem essa pequena curvatura aqui, ó, na ponta, que você consegue, os que têm importância médica têm justamente essa chanfradura aqui, ó. Outra maneira de identificar são essas serrilhas aqui, que são minúsculas. É por isso que é Titus cerulatus. Aí, se você não conseguir olhar, você pode passar a mão. Aí você sente a serrilha, né? Quando a gente vier com um biólogo aqui, se vocês quiserem, ele traz o Titus e a gente faz a identificação. Mas não é pelo fato de ser amarelo que é um escorpião perigoso. Tem que saber identificar. Eu, apesar de 15 anos no centro, não tenho a ousadia de fazer a identificação. Eu sempre mando as fotos para o nosso biólogo. Ele vai lá e identifica. Normalmente, qual que é o problema desse escorpião? O grande problema é que ele preda os escorpiões da nossa fauna, que são menores. Como ele é maior, ele acaba se alimentando dos menores. Ou seja, vai ser cada vez mais comum acidentes por esse escorpião. E nós vamos ver cada vez mais óbitos por escorpião. E outro ponto importante a favor dele é que a reprodução dele é por partenogênese. Só precisa de uma fêmea, produz gameta masculino e feminino. Não precisa do macho. O macho é completamente desnecessário nessa situação. Ou seja, a reprodução é muito mais eficiente. Então, daqui a pouco, eu achei que fosse em Campo Grande, o Brasil todo, hoje, a última gestão eu era diretor da Associação Brasileira do Centro de Intoxicação, hoje eu passei o bastão para o Cariston, mas lá, quando a gente faz reunião nacional, aonde existe urbanização, esses seres aqui tomaram conta. No Brasil todo, o acidente mais comum, ultrapassando as serpentes, são os escorpiões, com exceção da região amazônica, tá? Que é a área de floresta, e as serpentes lá são mais comuns. Regiões não urbanizadas, né? Qual que é a fisiopatologia? Como que funciona o mecanismo de ação? O veneno são proteínas de baixo peso molecular que fazem a despolarização dos canais de sódio, com a liberação maciça de catecolaminas, né? Então, você tem a liberação maciça com a despolarização do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ao mesmo tempo. Vocês lembram a anatomia? Sistema nervoso simpático e parasimpático? Qual é o principal neurotransmissor do simpático? Adrenalina, né? Então, o que acontece quando você tem liberação de adrenalina? Midríase, piloereção, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, é a pessoa que está pronta para a guerra. Exemplificando, vídeos de YouTube. Quando a pessoa recebe um susto, ela reage com um soco. Vocês já viram isso? Isso é uma pessoa simpática, ok? Ela tem mais simpático que parasimpático. E o neurotransmissor do parasimpático, qual que é o principal? Acetilcolina, né, responsável pela neurotransmissão. Então, ela faz a liberação de muscarínicos, aumento da secreção, miose, aumento da secreção broncopulmonar. O que mais que faz o parasimpático? Exemplificando, vídeo de YouTube. A pessoa recebe um susto, a pessoa vira um olhinho, desmaia e se borra toda. Perde o controle de esfíncter vesical e retal. Essa é uma pessoa parasimpática. Então, você tem ao mesmo tempo a liberação desses dois mediadores. É o que a gente chama de tempestade catecolamínica, ou catecolaminérgica, né? Essa tempestade acontece principalmente em menores de 10 anos, porque o peso é menor. Você tem a tempestade catecolamínica, com a liberação de mediadores de resposta inflamatória, com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica.
né? É uma inflamação generalizada. É interessante você ver o paciente, ele choca na tua frente e sai do choque. Você encosta na pele dele, ele está quente. Passa um tempo, está frio. Ao mesmo tempo, você tem taquicardia com redução, com bradicardia, com redução da frequência cardíaca. Esse é um quadro de tempestade catecolamínica. Classificação. Escorpião. Casos leves, 98% dos casos, 97%. Você vai ter dor, eritema e sudorese no local da picada. Casos moderados, além da dor, porque é muito doloroso, você vai ter uma tríade que chama a atenção no paciente que você já pode ficar de olho. Chegou uma criança no pronto-socorro, sofreu um acidente por escorpião. Ela, além da dor, ela tem sintomas sistêmicos, náuseas ou vômitos, dor abdominal e sudorese. Pronto. Você já está autorizado, do ponto de vista ético e científico, a entrar com soro antiescorpiônico. Se ela tiver só dor, você vai fazer o bloqueio anestésico ou vai dar o analgésico. Agora, dor com náuseas ou vômitos, dor abdominal e sudorese, opa, você vai fazer, você está diante de um acidente moderado. Aí você tem que fazer 4 ampolas de soro antiescorpiônico. E nos casos graves, você vai ter vômitos profusos, não consegue parar de vomitar, cialorreia, sudorese profusa, agitação, tremores, característica do acidente grave, espasmos musculares, com bradipneia, né, alteração do eletrocardiograma. Lembrar que o veneno do escorpião tem um tropismo, uma afinidade pelas fibras cardíacas musculares. Fibra cardíaca, ele destrói o músculo cardíaco. A principal causa de morte, insuficiência cardíaca congestiva, com edema pulmonar, pulmão de Sara. A principal causa é em criança. Adulto eu nunca vi óbito, não em Mato Grosso do Sul. Acidentes graves, vômitos com dor, sudorese e aumento da frequência cardíaca. São os principais sintomas. Você tem taquicardia sinusal, com infra de ST no eletrocardiograma, é mandatório fazer um eletro, já que você tem alteração das fibras cardíacas, e um ecocardiograma, que a gente vai ver hipocontratilidade do ventrículo esquerdo com diminuição de fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Tratamento anestésico, já é o bloqueio anestésico, já é o antídoto, já que você tem despolarização dos canais de sódio, o que a estilocaína faz? O bloqueio do canal de sódio. Então, você já está fazendo o antídoto, fazendo o bloqueio anestésico ali. Casos moderados, 4 ampolas de soro antiescorpiônico, casos graves, 8 ampolas de soro antiescorpiônico. Vou contar um caso dessa criança, de 6 anos, ao vestir-se, sentiu a picada e a dor imediata na mão direita. A tia viu o escorpião, falou que era amarelo e grande. Aí ela morava do lado do Hospital São Lucas e levou lá no hospital. Estava com taquicardia, hipertensão. A médica viu esses sintomas de gravidade. A criança estava com náuseas, vômitos, estava suando muito, tinha sido picada por escorpião. Em 30 minutos chegou no Hospital São Lucas. Não tinha ambulância. A médica colocou no carro dela e levou para o hospital. Chegou lá no hospital, na primeira hora foi feito o soro antiescorpiônico. Mas ele não evoluiu tão bem. Deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês. Tinha edema com bolha, flogose, com dor intensa no local. Foi feito de pirona e xilocaína. Bem aqui tinha uma bolinha. Às vezes forma bolha, tem que ser drenada essa bolha, cheia de veneno. Apresentou piora do quadro com agitação, sonolência, sudorese, vômitos. Opa! Foi encaminhado para o hospital, lá apresentou sudorese, fasciculação com espasmo muscular, sintoma de gravidade. Foi para a UTI pediátrica. Na época, eu fazia plantão na UTI pediátrica. E aqui a gente tem o garoto com máscara de oxigênio, sobre máscara, porque ele estava entrando em insuficiência respiratória. O que a gente tinha ali? Taquicardia sinusal, uma criança com 138 de frequência cardíaca e uma PA de 120 por 58. Estava já com alteração da pressão arterial. Para 6 anos, isso é hipertensão. Com infra de ST e onda U proeminente no eletrocardiograma. Evoluiu para uma insuficiência respiratória franca. Apesar da máscara de oxigênio, a saturação de oxigênio estava 82. Franca insuficiência respiratória. Tinha que estar com 99, 95. Ele começou a ter queda da saturação, teve que ir para o tubo, foi entubada.
Ó a frequência cardíaca, 146, né, piora da frequência cardíaca. Começou a utilizar músculo acessório, batimento de asa do nariz, fizemos uma radiografia de tórax, estava aqui o edema, né, cheio de secreção pulmonar bilateral. Depois de 48 horas, ela saiu do tubo. Depois de 7 dias de enfermaria, ela recebeu alta e foi para casa. Então, foi o primeiro caso grave que nós tivemos, isso foi em 2010. Faz quase 9 anos que a gente está lidando, né, diariamente com casos graves de intoxicação por escorpião. A Maria Eduarda, 3 anos, é um outro caso. O outro tinha 6, ela tem 3, estava brincando em casa com a avó, quando foi picada por um escorpião dentro do calçado. Então, entrou em contato com o SAMU. Deixa eu resumir o caso para vocês. A avó falou, doutor, eu vi o escorpião, e em menos de 1 segundo, picou a minha neta 3 vezes. Eles são extremamente ágeis. Foram 3 picadas, e ele saiu correndo. E eu não consegui capturar, mas eu vi que ela era grande. Aí, o que essa avó fez? Chamou o SAMU. Aí, o SAMU demora mais 30 minutos. Aí, chegou na casa da avó. Levou para o UPA Coronel Antonino. Demorou mais uns 30 minutos, já foi 1 hora. Chegando lá, o médico do UPA ligou para a gente, porque ele viu que eu apresentava náuseas, vômitos, é um caso que ele nunca tinha visto na vida. Aí ele ligou para mim, falou, olha, Sandro, ele foi meu professor, inclusive, lá no H1, um cara muito competente, eu estou achando que tem algo errado aqui. Eu falei, com certeza, encaminha para o Hospital Rosa, que o soro fica lá. Aí foi encaminhar, aí esperou o SAMU chegar de novo, mais 1 hora. Aí chegou lá no hospital 3 horas após a picada, já com todo aquele quadro que vocês viram, de tempestade catecolamínica. A criança chocando, foi para a UTI, foi entubada, recebeu o soro antiescorpiônico 3 horas após a picada, e 18 horas após a picada, essa foi o primeiro óbito que nós tivemos, da Maria Eduarda. Então, alguém aqui é mãe? Pai? Perder um bebê para um escorpião é uma tragédia. É uma tragédia. Ninguém se perdoa. Nem o pai. E a gente sempre quer achar um culpado. O culpado foi o SAMU. O picado foi o médico da UPA. Não, o culpado foi o médico do regional. Não, o culpado foi o escorpião, que picou um bebê de 3 anos. Que não existia aqui no nosso meio, hein? Esse escorpião é uma praga que veio de fora. E hoje tomou conta do Brasil. Então, quem tem criança em casa tem que redobrar os cuidados para eliminar esse animal peçonhento de dentro de casa. Alguma dúvida em relação ao escorpião? Sintomas de gravidade, náuseas ou vômitos, dor abdominal e sudorese. Apresentou isso em criança abaixo de 10 anos, você está autorizado a fazer o soro. Aranhas. Então, nós temos 2 ou 3 aranhas de fato de importância médica. Essa aqui, ela mede mais ou menos de uma pontinha até a outra, 25 centímetros. É uma aranha grande. Ela é agressiva, ela é territorialista. Então, se você entra no território dela, pensa, um bicho de 25 centímetros pulando na sua direção. Não fica um, todo mundo sai correndo, é verdade. Já vi homem vira gatinho, né? Não fica. Ela tem 2 quelíceras, né? E antes de dar o bote, ela se arma. Então, ela é popularmente conhecida como armadeira. Ela se arma, Karate Kid, né? Ela vai lá, eleva as 2 e ataca com as 2 quelíceras. A gente tem a aranha marrom, que tem o soro específico, eu vou falar, e a viúva negra, que não tem soro, não tem o que fazer. Então, não vou falar dela. Vamos lá, para a armadeira, olha lá, ó. Ela parece muito, se você é uma aranha grande, e ela lembra muito aqueles pezinhos daquele mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Parece. Mas é uma aranha enorme. Né? É considerada a aranha mais venenosa do mundo. Qual que é o quadro clínico, a fisiopatologia dela? É parecida com o escorpião? Não, é idêntico, igualzinho. Então, eu não vou repetir, eu coloquei um do lado do outro para falar, não tem que falar tudo de novo, né? Então, está aqui, ó. Popularmente conhecido como armadeira, era restrita à América do Sul, hoje com a globalização já teve casos no mundo inteiro de acidente por armadeira. Segunda causa de acidente por importância médica. A dor é intensa, é que nem escorpião. Ninguém é picado por escorpião e fica em casa. Você vai direto para o médico, porque você está sentindo uma dor, falam que parece que enfiaram um alfinete dentro do teu corpo e ainda fica mexendo o alfinete lá.
É uma dor muito intensa. A diferença do escorpião é que aqui você tem duas quelíceras, né? Duas portas de entrada. Extremamente doloroso. Casos leves, só dor no local. Casos moderados, sudorese, vômitos, dor abdominal, lembra disso? Né? E casos graves, né? Sudorese, vômitos, cialorreia, edema pulmonar, principalmente em crianças. E tem uma característica, ela faz o priapismo também, em crianças. Alguém sabe o que é priapismo? Priapismo é o quê? A ereção involuntária do pênis, né? Tem vários velhinhos atrás dessa aranha para ver se resolve o problema deles, mas faz mesmo priapismo involuntário. O tratamento é o mesmo, bloqueio anestésico no caso de dor, compressa morna e o soro específico, né? A gente vai fazer só se tiver náuseas, dor abdominal e vômitos e sudorese, igual o escorpião. Essa aqui já é bem diferente. Essa aranha marrom, diferente da aranha armadeira, da foneutra, a Loxosceles é uma aranha minúscula. Ela adulta, não chega a 2 centímetros. É aranha marrom, comum em casa. Diferente da armadeira, que é territorialista, essa aqui é extremamente mansa, muito mansa. Corresponde a 1/3 dos casos de acidentes por aranha, principalmente em Curitiba. 90% dos casos no Brasil é lá em Curitiba. Dentro de casa, ela só vai picar a hora que você for se vestir e você macerar ela no seu corpo, ela te pica. Só que a picada é indolor. Ou seja, a pessoa não procura um médico. Não vai procurar. Não sente dor, você nem sente que foi picado. 99% é um loxoscelismo cutâneo necrótico, que é o que eu vou falar hoje aqui para vocês. O outro é muito específico. A picada é indolor, pouco valorizada pelo paciente. Após 6 horas da picada, surge um discreto edema. A lesão é de progressão lenta. Vocês vão ver aqui a progressão da lesão. Muito lenta. A lesão característica, após 48 horas, você tem uma área equimótica rodeada por um halo branco. Isso 48 horas após a picada. Aí você começa a sentir dor. Após 3 a 4 dias, você tem um aprofundamento da equimose, e aí você começa a sentir um empastamento muito doloroso, tipo queimação. Após 1 semana, você alcança 3 vezes o tamanho da lesão inicial. 6 a 10 dias. Piora do edema, a dor se intensifica, tipo queimação, e aprofunda muito mais. Após 7 dias, ela se delimita. É muito raro a infecção, porque a lesão é seca, né? E às vezes é necessária uma cirurgia plástica reparadora, porque você tem destruição de tecido ali. Isso aqui é uma lesão que aconteceu 5º dia pós-picada, 27º dia pós-picada, a necrose, 41 dias pós-picada e 74 dias após a picada. É uma lesão muito intensa que é uma aranha domiciliar. Ela fica dentro de casa. Essa aqui foi uma lesão no abdômen, 16 dias pós-picada, e aqui ela fez uma cirurgia plástica reparadora. Mas aqui bem que ela estava precisando, né? Então, como melhorou bem, ficou outro abdômen, né? Então é uma boa lesão para a gente fazer plástica reparadora. No HU também nós tivemos há uns 7 anos um caso de uma criança. Ela tinha 3 aninhos, ela foi picada no dorso por uma aranha marrom. Ela veio do interior. Foi o primeiro caso grave que nós tivemos e, infelizmente, foi tão profunda a lesão que atingiu os rins. E teve uma infecção generalizada e foi o primeiro óbito que nós tivemos em Mato Grosso do Sul por aranha marrom. Então, lembrar que em criança o prognóstico sempre é pior. E dependendo da localização, a gente já viu em face, em dorso. Se atingir um órgão vital, é um desastre. Qual que é o grande problema aqui? Como você não procura um médico, porque não é doloroso, quando você procura após 24 horas, o soro não faz mais efeito. Aí você tem que fazer altas doses de corticoide, altas doses de antialérgico, empiricamente. O soro, em geral, só funciona nas primeiras 12 horas. Os danos teciduais ocorrem nas primeiras 3 horas. A grande maioria não procura. A gente faz corticoide, 1 mg por quilo, por 7 dias. Se tiver infecção, antibiótico, mas muitas vezes é a cirurgia plástica reparadora que vai resolver. Vamos voltar.
Está acabando já? Já vou liberar vocês, tá? Alguma dúvida sobre a aranha? Então, nós temos duas aranhas, a de importância médica, a armadeira, que o quadro clínico é idêntico do escorpião, e a aranha marrom, que é indolor, ok? Mas as lesões são intensas. Abelhas, 0,3% de letalidade. Qual que é o problema das abelhas no nosso meio? Eu estava vendo o quadro, tem regiões aqui de Mato Grosso do Sul, onde o ataque por enxame de abelha já ultrapassou o número de ataque por aranha. Aí a gente foi estudar o porquê, parece que... Vocês já foram até Três Lagoas, ou Bonito, um monte de plantação de eucalipto? Onde você vai no estado, eucalipto, 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 isso aí você acaba formando abelhas. E teve algum ser vivente inteligentíssimo que trouxe abelhas africanas para cá. A africanização das abelhas europeias, que eram mais mansas e atacavam em menor número. As abelhas africanas, elas atacam em maior número e elas são muito mais agressivas. Então, a gente teve com o aumento do tamanho das abelhas, né, com essa africanização, tentando produzir mais mel. Chegaram à conclusão que não produzia mais mel e o feitiço virou contra o feiticeiro. Ataque de enxame de abelha. É diferente do ataque daquela pessoa que é alérgica à abelha. Quem é alérgica, basta uma picada. Acabou, a pessoa tem uma reação anafilática. Aqui não. Qualquer um dessa sala que foi atacado por enxame de abelhas vai ter uma intoxicação histamínica, liberação de mastócitos, maciçamente. Mais de 100 picadas já pode ser letal para criança. Mais de 500 picadas já pode ser letal para adulto, por causa dessa intoxicação histamínica. Existe um choque e rabdomiólise. O veneno da abelha faz uma destruição muscular maciça. Qual que é o outro animal que faz destruição muscular maciça? Cascavel. Lembra? Destruição muscular maciça, mialgia generalizada com mioglobinúria. Hipertermia pode acontecer e insuficiência respiratória. Lembrar que quando eu tenho, presta bem atenção, hipertermia diante de um acidente por animal peçonhento ou diante de uma intoxicação exógena, não adianta você fazer dipirona e nem antitérmico. Hipertermia em intoxicação é igual ao tratamento, é igual a meios físicos. Não resolve. Hipertermia e intoxicação é 41, 42, 43 graus Celsius. Acima de 41, você tem degeneração do quê? De todas as enzimas, irreversível. Então, você tem que usar gelo ou água, ou um cobertor com água. Lembrar que a gente perde 100 vezes mais caloria para a água que para o ar. Então, só do fato de ter água, não precisa ser gelada, não. Água mesmo, normal, você vai perder mais caloria. Né? Até porque você pode ter um choque térmico se você usar água gelada. Então, sempre usar, que nem criança com febre. Eu não posso jogá-la num banho gelado, tem que ser num banho morno, que ela vai perder caloria para a água. Tá? Então, a hipertermia pode acontecer. Vou contar esse caso aqui. Na época, eu estava trabalhando no hospital militar, era capitão médico lá, já faz muito tempo. NNM, 22 anos, militar. E a esposa de 18 anos, ele era de arma, da AMAN, era 01 de turma. Ele foi transferido de Corumbá para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. Estava em trânsito quando ele sofreu um acidente automobilístico. Vou resumir para vocês. Quando ele estava em Miranda, ele foi fazer uma ultrapassagem, ele não conseguiu. Aí o carro capotou 3 vezes, caiu dentro do rio, e dentro do rio foi atacado por enxame de abelhas. Só que ele perdeu a consciência, porque ele teve um trauma craniano, ele bateu a cabeça no para-brisa. Ele ficou dentro do carro, no rio, atacado por um enxame de abelhas. A esposa, de 18 anos, conseguiu sair e pedir socorro. Ela sofreu em torno de 500 picadas. Ele, mais de 2.000 picadas. Nesse dia, eu estava de plantão no Civitox e me ligaram. Sandro, olha, aconteceu um caso de intoxicação, o que a gente faz? Eu falei, olha, foram muitas picadas? Foram milhares. Eu falei, então tem que ir para um serviço que tem hemodiálise, porque eu tenho destruição muscular maciça, liberação de mioglobinúria, que faz mal para o rim. Para onde que vai? Eu falei, Santa Casa ou Hospital Regional. Beleza? Beleza. E, às vezes, ser militar tem vantagens. Né? O pessoal da base aérea foi lá com helicóptero, pegou o militar e levou para o hospital. No outro dia, eu estou de serviço lá no hospital militar.
E eu, como supervisor de dia, todo capitão e major faz isso. Você tem que passar nas enfermarias. Quando eu entrei na UTI, tinha um paciente com respiração de Kussmaul, respiração acidótica. Falei, opa, quem que é? Ele não estava ontem aqui. Ah, é um paciente que estava em trânsito, capotou o carro 3 vezes, caiu dentro do rio. E falei, o que ele está fazendo aqui no hospital militar? Eu pedi para ele ir para a Santa Casa ou para o regional, para fazer hemodiálise. Não, mas ele chegou de helicóptero conversando. Mas ele não teve perda de consciência? Teve. Cadê a tomografia? Ah, não. O neuro avaliou, falou que estava tão bem, mas ele teve um trauma. E desse jeito, ele está grave. Chama o neuro, vamos fazer uma tomografia e chama a hemodiálise. A ureia dele estava 300. O pH de 7,0. Quase que incompatível com a vida. Né? Alguém aqui trabalha em UTI? Já trabalhou, sabe o que é pH de 7,0. Bem, vamos evoluir, vamos ver esse caso. 22 anos, chegou consciente, pediu tomografia, bioquímica, e o colega de turma, minha, era um neurocirurgião. Ele falou, Sandro, entra comigo. Eu falei, entro. A gente foi lá, avaliamos a tomografia, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a tomo dele, ó. Isso aqui é sangue. Hematoma epidural, desvio da linha média, um edema cerebral difuso. Ó, tudo isso aqui é sangue. Aí a hora que a gente foi abrir, aqui a dura mater, abriu o crânio, você teve a herniação do cérebro. O cérebro saiu de dentro da caixa craniana. Tamanho, isso que é herniação, saída do cérebro de dentro da caixa craniana. O processo inflamatório e o edema era tão grande, devido ao hematoma, né, que ele acabou sofrendo essa herniação durante a cirurgia. Bem, infelizmente ele foi a óbito. Não sei se iria, de qualquer maneira, porque ele teve mais de 2.000 picadas. Provavelmente iria de qualquer maneira. A gente tem que fazer alcalinização urinária, suporte precoce da função renal. As primeiras horas você já tem uma destruição do néfron, tem que fazer procedimento antidialítico, e o antiveneno, infelizmente, ainda não existe. Mas, em contato com o pessoal do Butantan, que a gente tem contato com eles, eles falaram que para o ano que vem já vai ter o soro anti-abelha. Né? Que coisa boa. E o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a produzir isso. Olha que coisa boa, a gente vai até exportar isso aí. Cada vez é mais comum. E quem trabalha em pronto-socorro, tanto aqui como no interior, vai se deparar com isso. Então, o que a gente faz empiricamente hoje? Corticoides em altas doses, pulsoterapia, e antihistamínicos em altas doses também. Tem se mostrado eficaz, mas o que vai realmente salvar a vida vai ser o soro anti-abelha, que a partir do ano que vem ou no outro já vai estar disponível. Isso aqui é a esposa dele. Não sei se vocês conseguem ver o número de picadas que ela teve. Dá para ver as costas aqui? Ó, se você for contar, mais de 500 picadas de abelha. Né? Vamos ver se tem mais algum caso, ou se eu estou terminando. Tá, a maneira correta de tirar o ferrão. Lembrar que quando a abelha ferroa, ela perde o abdômen e morre. E esse ferrão está cheio de veneno. E não inocula tudo de uma vez. Se você for pegar uma pinça para tirar, você vai inocular mais veneno. Então, uma maneira correta é passar um aparelho de barba, que ele vai lá e tira. Tá bom? Sempre retirar ferrão de abelha com o aparelho com prestobarba. Beleza? Essa é a técnica correta. Por último, nós vamos ver aqui a lonômia oblíqua, que nada mais é do que essa lagarta aqui, ó. É uma lagarta que não tem pelos, mas tem espinhos. Não existia até 2010 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 2010 ou 2006, se eu não me engano. É um veneno com atividade pró-coagulante e fibrinolítica. Inicialmente, uma dor no local, quando você tem o contato. 48 horas após, você tem a coagulopatia. Né? Normalmente, 24 a 48 horas após. O veneno dessa lagarta é mais potente que o veneno botrópico em relação ao sangramento. Vocês vão ver as imagens aqui. Aqui, ó, local do contato com uma ou poucas lonômias. Né? Em geral, elas andam em grupos. O sangue é muito vivo. São casos graves. Casos leves eu nunca vi. Você faz prednisona. Moderado, a gente faz 5 ampolas e graves, 10 ampolas.
Soro antilonômico, específico, tá? Vou contar esse caso aqui, um paciente de Bela Vista, 25 anos. Olha só, no dia 2, durante a manhã e por volta das 9 horas, ele deitou numa folhagem seca para descansar e sentiu uma agulhada. No mesmo dia, devido à agulhada, ele procurou assistência médica, foi dado um anti-inflamatório de pirona e liberaram ele. Falaram que era virose. Tudo é virose, né? Aí, no dia 3, o paciente alega episódios de escarro sanguinolento. No dia 4, ele escarrou sangue 24 horas após. No dia 4, 48 horas após, ele foi urinar e viu que a urina estava escura, estava preta. Aí ele procurou assistência. Pela circunstância, desconfiou-se que era um acidente antibotrópico. Porque estava, pensa, sangue, e a gente não tinha nenhum caso de lonômia no estado. Quando você nunca viu, você não suspeita. Fizeram 12 ampolas de antibotrópico nele, ou seja, anti-jararaca, e não resolveu, ele piorou. Aí eles resolveram encaminhar de Bela Vista, transferir o paciente, 48 horas após. Ele deu entrada no PAN, apresentando equimose extensa, insuficiência renal aguda, epistaxe, hematoma e hematoma em vários lugares do corpo. Eu acho que aqui não dá para ver bem, mas essa segunda imagem aqui, ó, dá para ver, né? O local onde ele teve contato, dá para ver essa equimose aí do fundo? Bem escura. Dá para ver a cor da urina dele? Preta. Preta. E aí a gente fez as 10 ampolas de soro antilonômico. Suspeitou-se o nosso biólogo, junto com a farmacêutica na época, muito competentes os dois, era a Suelen e o Isaías. E aí, ó, isso aqui deve ser o sismo, já que fez a ampola de soro antibotrópico e não resolveu. E a gente tinha acabado de receber o treinamento no Butantan. E o pessoal estava tinindo. Aí falou, a gente recebeu as 10 ampolas, fez, e no outro dia ele estava como se não tivesse acontecido nada. E é muito bacana, do ponto de vista médico, você poder fazer isso, né? Você salvar a vida de um paciente. Elas normalmente andam em grupos, elas dificilmente andam isoladas, né? E aí, você, sem perceber, elas se camuflam, elas ficam no tronco da árvore. Aí, a hora que você vai deitar para descansar, você entra em contato, porque ela é bem marronzinha, da cor da... Então, é terrível. A lonômia oblíqua não existia só no sul do país. Com a globalização e como a base da nossa economia, do nosso estado, é a agropecuária, cada vez mais nós vamos ver acidentes por esse tipo de lagarta. Esse é um caso interessante, né? O Isaías mandou até no grupo, vocês acham que isso é lonômia? Eu falei, olha, talvez sim, talvez não. É um caso do interior. Vamos fazer o soro antilonômico? Não, precisa saber a história. Qual que é a história? O paciente estava alcoolizado e ele foi defecar. Ele estava tão alcoolizado que ele caiu durante o ato numa milharal. Milharal tem o quê? Rato. E rato tem o quê? Serpente. E ele falou que foi picado por uma serpente na testa. Falei, caraca, na testa. Ele caiu mesmo, ele caiu em cima da serpente. Aí mostrou as equimoses muito compatível com lonômia. Mas a gente foi ver, ele tinha, aonde ele falou, tinha as 2 portas de entrada, né? E a gente, como ele já tinha feito o soro antibotrópico, foi feito e ele melhorou. E no outro, nós não fizemos soro antilonômico nesse caso, eu pedi para não fazer. E no outro dia o paciente melhorou e teve resolução do quadro, viu? Para vocês acompanharem, ela está muito bem. Mesma coisa, às vezes a gente fica assustado, gente, não é porque criança foi picada por escorpião que tem que ser encaminhada. Quando que a gente fica preocupado, criança picada por escorpião? Se ela tiver sintoma sistêmico. As estatísticas mostram que em 97% dos casos basta o bloqueio anestésico, mesmo em criança. Tá? Mas começou a apresentar sudorese com náuseas ou vômitos, aí você leva para onde? Para o hospital, porque é lá que está o soro. Aqui é a picada do infeliz, né? Que foi defecar lá. Então, vamos lá. Soro no Brasil. A apresentação do soro, ele é líquida, na forma líquida, ok? A conservação entre 2 e 8 graus Celsius, validade por 3 anos. Nós já temos a tecnologia da liofilização do soro, já temos, soro em pó, mas ainda não é feito. Inclusive, o último congresso teve uma batalha de discussão. Vamos fazer o soro em pó ou não vamos, né? Agora, a sua pergunta. Como que a gente faz o soro?
É de acordo com a gravidade do caso. Não é por quilo de peso. Ah, mas é uma criança de 3 meses que sofreu um acidente por uma cascavel adulta. Quanto de soro que eu vou fazer? 15 ampolas de soro anticrotálico, mesmo que seja um bebê de colo. Porque a quantidade de soro antiveneno que eu vou fazer é para inativar a quantidade de veneno que foi inoculado. Vocês entenderam? Às vezes é um adulto que sofreu um acidente leve, eu vou fazer 2 ampolas de soro antibotrópico. Mas se for uma criança que sofreu um acidente grave, eu vou fazer 8 ampolas de soro antibotrópico. Então não é por quilo de peso, é pela gravidade do quadro clínico. Então é igual para crianças e adultos. É igual para gestante. Doutor, está gestante. Não vai fazer mal o soro antiveneno? Pelo contrário. O que vai fazer mal para o feto e para a grávida é o veneno, não o antiveneno. Então, a gente, às vezes, tem medo, porque está grávida, tem que fazer o soro de qualquer maneira. Ah, mas e se tiver reação alérgica? Se tiver uma reação anafilática? Olha só, nós estamos diante de uma emergência médica. Você está ali, quem sofre um acidente por animal peçonhento pode estar morrendo. Então, você não tem que ter medo da reação alérgica. Você tem que ter medo daquilo que já está diante de você. Então, lembrar que sempre antes de qualquer um desses soros, antilonômico, antiescorpiônico, antiaracnídeo, antisserpente, eu tenho que fazer hidrocortisona, difenidramina ou dexclorferinamina, EV ou via oral, que é um bloqueador H1, e a cimetidina ou ranitidina, como bloqueador H2. Não é como protetor gástrico, não. É antialérgico, antialérgico e anti-inflamatório. 5 minutos antes, você faz as medicações, hidrocortisona, ranitidina, dexclorferinamina. 5 minutos depois, você já pode fazer o soro. Como que eu faço o soro? Diluo ao meio, para diminuir a chance de um processo anafilático. Cada ampola tem 10 ml. Se eu for fazer 10 ampolas, são 100 ml, certo? Mais 100 ml de soro, e eu vou correr esse 100 de soro específico com 100 de soro fisiológico, esses 200 ml eu vou correr em 30 minutos. Se tiver uma reação anafilática, eu vou dobrar a dose das medicações, da hidrocortisona, e em vez de fazer em meia hora, eu vou fazer em 1 hora, mas eu vou completar o soro. Ok? E se tiver a reação anafilática, eu tenho que tratar, né? A gente vai fazer adrenalina, né? O soro deve ser específico. De novo, hidrocortisona, dexclorferinamina e a cimetidina. Se eu tiver reação a soro, eu vou fazer intramuscular adrenalina. Se for um caso leve, um caso grave, eu vou fazer endovenoso. E eu reinicio a infusão do soro após a infusão. Pessoal, ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém. Mas a gente tem que ter a humildade de ligar para quem sabe. Então, bom senso, não se precipite. Na dúvida, entre em contato conosco. Esse 0800 aqui, ó, qualquer local do Brasil que você tiver. 0800 722 6001. Se você estiver em Campo Grande, basta ligar 3386-8655. Pronto, cai lá. Se você estiver na dúvida, quem quiser me adiciona no Facebook e manda as imagens. Ou o WhatsApp, ó, 67-98405-4321. Lá no WhatsApp, vários colegas, enfermeiros e médicos, estão no interior, manda a imagem para mim. Ó, esse foi o escorpião, essa foi a planta tóxica, essa foi a serpente. Aí pronto, adiciona e 24 horas por dia sou eu e um outro médico. Se eu não puder atender, o doutor Alexandre atende. Quem quiser essa palestra com todas essas imagens, basta pedir para mim, ó, drsandro@hotmail.com. É o nosso e-mail e a gente responde para vocês. Toda sexta-feira eu mando as palestras para quem quiser ter acesso. Todo mundo aqui expert agora? A gente tem uma outra aula que é sobre emergências toxicológicas. É uma aula bem bacana. A gente fala sobre intoxicações por medicamentos, drogas de abuso, agrotóxicos. Aí, se vocês quiserem, numa outra oportunidade, a gente se coloca à disposição também. Tá? É uma aula um pouquinho mais extensa, mas que vale a pena. Adeus, tchau, até a próxima. Bom, gente. Obrigado.